Olá a todos! Neste vídeo vamos falar sobre a função módulo. Fiquem atentos! O módulo de um número corresponde à distância desse número ao zero na reta numérica. Por isso, se tivermos a função f de x é igual ao módulo de x, também podemos representá-la da seguinte forma. F de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou a menos x se o x for menor que zero. Por exemplo, o módulo de 5 é igual a 5. O módulo de menos 7 é igual a 7. É a distância que o número está do zero na reta numérica. Então, se o número for positivo, ou seja, se o x for positivo, o seu módulo é o próprio número. O módulo de x, se o x for maior ou igual a zero, é x. Se o número for negativo, o seu módulo é o correspondente positivo, ou seja, é o seu simétrico. O módulo de menos 7 é o 7. Então, se este x for negativo, o seu módulo vai ser igual a menos x. Se quisermos representar o gráfico desta função, fica assim. Algo deste género, em que a imagem do 1 é o 1 e a imagem do menos 1 também é o 1. A imagem do 2 é o 2. E a imagem do menos 2 também é o 2. E por aí adiante. Vamos analisar a função f. Que f de x é igual ao módulo de x mais 1 menos 3. Vamos começar por definir a expressão por ramos e depois vamos desenhar o seu gráfico. Então, retirando os módulos e definindo esta função por ramos, fica da seguinte forma. F de x é igual a x mais 1 menos 3, ou seja, é igual, mas sem os módulos, se o que estiver dentro do módulo, se x mais 1 for maior ou igual a 0. E a função f é igual ao simétrico do que está lá dentro, menos x menos 1, depois menos 3, se o que estiver lá dentro, x menos 1, menor do que 0. Então, agora vamos simplificar estas expressões. X mais 1 menos 3 fica x menos 2. E resolvemos esta inequação, se o x for maior ou igual a menos 1. E aqui fica menos x menos 4 se o x for menor que menos 1. E agora vamos desenhar o gráfico da função f. Então, o gráfico vai ter duas partes, a parte até ao menos 1 e a parte depois do menos 1. Então, que tem duas expressões analíticas diferentes. Vamos fazer aqui uma tabela para desenhar o gráfico do ramo de cima. Quando x é maior ou igual a menos 1, o y é igual a x menos 2. E vamos arranjar dois pontos. Então, vamos arranjar já o ponto do menos 1, que é o ponto em que muda a expressão analítica, e o y é igual a menos 1 menos 2, que isto é igual a menos 3. Então, vamos ter aqui o ponto menos 1, menos 3. Vamos ter este ponto. E agora vamos arranjar outro valor de x, por exemplo, o 2. E o y é igual a 2 menos 2, que é 0. Então, sabemos que a imagem do 2 é 0. Podemos pôr aqui o 2 e a sua imagem é 0. E com estes dois pontos já podemos desenhar a parte da função que vai de menos 1 a mais infinito. Aqui deste lado vamos desenhar a outra parte da função, em que o y é igual a menos x menos 4. Então, se o x for menos 1, temos que o y é igual a menos 1 menos 1
menos 4. Isto vai dar menos 3. Vai ser ali também. E vamos agora arranjar outro valor de x, por exemplo, o 4. Se o x for 4, o y vai ser igual a menos 4, desculpem, porque tem que pertencer a este intervalo, tem que ser menor que menos 1. Então vamos arranjar, por exemplo, o menos 4. Menos 4, menos 4, isto dá 0. Significa que aqui, no ponto menos 4, a imagem é 0. E já podemos desenhar a outra parte da reta. E a função fica assim, desta forma. Se repararmos, o domínio desta função é R e o contradomínio é de menos 3 a mais infinito. Os zeros desta função são o menos 4 e o 2. E esta função tem também aqui um mínimo relativo, ou um mínimo absoluto, que é o menos 3. Vamos agora resolver um pequeno exercício em que vamos definir a função g por ramos e vamos determinar o seu contradomínio. Então, para definirmos a função por ramos, vamos fazer como fizemos no exemplo anterior. Então, g de x é igual a 2 menos 3, x menos 1 fica igual se o que estiver dentro do módulo, x menos 1, for maior ou igual a 0. E g de x é igual a menos 2 menos 3 vezes, e agora vamos colocar o simétrico, menos x mais 1, se o x menos 1, o que estiver ali dentro, for menor que 0. E agora simplificamos estas expressões. G de x é igual a 2. Aqui fica menos 3x mais 3. Se o x, e resolvemos aqui esta inequação, passamos o menos 1 para o outro lado e fica positivo. Então, se x for maior ou igual a 1. E aqui 2 menos, como aqui está menos com menos, dá mais 3x menos 3 se o x for menor que 1. Aqui passa para o outro lado, positivo. Então, isto é equivalente a g de x é igual a menos 3x mais 5 se o x for maior ou igual a 1. E é igual a 3x menos 1 se o x for menor que 1. E temos a função definida por ramos. Agora, para determinarmos o seu contradomínio, vamos fazer um esboço do gráfico. Sabemos que esta função muda a sua expressão analítica no ponto de abscissa 1. Então, vamos colocar aqui o ponto 1. Sabemos que antes do 1, de menos infinito a 1, o declive da reta é positivo. Então, há de ser qualquer coisa deste género. E depois, do 1 ao mais infinito, o declive da reta é negativo. Então, vai ser desta forma. Então, o contradomínio desta função vai ser de menos infinito até aqui, à imagem do 1. Então, para determinarmos o contradomínio, temos que determinar a imagem do 1, ou seja, calcular o g de 1, que vou calcular aqui de lado. Para isso, vamos aqui recorrer à parte de cima da função. Então, menos 3 vezes 1 mais 5. Isto é igual a menos 3 mais 5, que é igual a 2. Então, sabemos que a imagem do 1 é 2. Então, o contradomínio da função g é igual a de menos infinito até 2, fechado. E está resolvido o nosso exercício. Espero que tenham compreendido a função módulo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.